Estimados internautas, saudações. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Chá de Coaching e Liderança. Ambiente este em que os líderes conectam-se, partilham e juntos crescem. Este programa vai ao ar todos os sábados a partir das 14 horas, transmitido através das nossas plataformas Facebook e nosso canal YouTube. Este programa é inspirado no modelo de gestão por competências CHA, C de conhecimento, H de habilidades e A de atitudes. Através desta metodologia, atraímos líderes que se destacam nas mais diversas áreas da atividade cívica, civil, econômico, social, litúrgico, etc., para que eles, na primeira pessoa, possam nos transmitir quais são os conhecimentos ou o saber teórico que eles adquiriram, quais são as habilidades ou técnicas, ferramentas, saber fazer prático que também obtiveram para complementar aquele conhecimento teórico, e que atitudes ou saber ser, saber estar, comportamentos que empregaram ao longo do tempo para poder acomodar como uma veste o conhecimento quer teórico, quer prático. A técnica que nós usamos para este programa é a comunicação. Sente que é a ferramenta mais importante da liderança. É seguro dizer que a comunicação está para a liderança, assim como a liderança está para a comunicação. É através da comunicação que os líderes transmitem as suas ideias, pensamentos, ideologias de uma forma simples, prática, sistêmica, consistente e persuasiva também, para conseguirem chamar a atenção e mobilizar seguidores, quer sejam internos, quer sejam externos. Constitui assim nossa ambição contribuir para o desenvolvimento de uma comunidade de líderes moçambicanos que sejam conscientes da importância da liderança, sejam responsáveis sobre o bom exemplo que eles são para a influência que exercem para os seus seguidores e que sejam também empáticos com as causas que defendem e que também sejam empáticos uns com os outros. Temos como líder convidado para a edição de hoje o apóstolo Danny Temane, ele que é fundador do Ministério Valente na Fé, pregador do Evangelho, palestrante motivacional, criador de conteúdos e apresentador de programas de televisão, mentor, escritor e cantor gospel. Apóstolo, líder Danny Temane, bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. É uma honra para mim poder estar aqui para partilhar aquilo que são os nossos conhecimentos e a trajetória que nós temos como líderes. Não só líder religioso, como também líder de família, líder de negócio e um motivador. Excelente. Muito obrigado. Como é que é essa trajetória de liderança? Ou como é que nós vestimos essa camisa nos diversos ambientes, conforme esteve aqui a rolar alguns, a nível individual, a nível de família, a nível eclesiástico, a nível de negócio? Como é que nós nos adaptamos enquanto um líder em diversos ambientes, mas trazendo a mesma comunicação, eventualmente em contextos e linguagens diferentes? Eu acredito que já passaram aqui vários líderes e cada um compartilhou de acordo com a sua própria experiência. E acredito que uma das inquietações de várias pessoas é também se tornar líder. É que, no fundo, todos nós devemos ser líderes. Porque amanhã você tem família por liderar, tens filhos por liderar. Então a liderança é para todos nós. Não só para homens, como também para mulheres. As mulheres também têm a sua parte de liderança. Mas a liderança ela vem em escalões. Tem aqueles que conseguem liderar a sua família, mas não conseguem liderar uma empresa. Tem aqueles que conseguem liderar uma empresa, mas não conseguem liderar, vamos dizer, um país, uma nação. Então a liderança ela vai em escalões. Como também temos pessoas a liderarem altos escalões por acidente.
Você vê que não, este líder está ali, é um líder, mas é um líder por acidente. Não deveria estar ali. Foi elegido, mas a sua liderança não é eficaz, ou a sua liderança não está a se fazer sentir. Então são várias formas em que um líder pode nascer. Eu sou um líder que nasci pela revolta. Se eu não tivesse tido uma revolta, eu não seria líder. Então eu nasci, a minha liderança nasceu pela revolta, olhar para mim, olhar a minha situação. Isso antes de falar da liderança da igreja, porque antes de você ser um bom líder de igreja ou liderar as pessoas, você tem que ser um bom líder para si. Que quer dizer, você deve ter resultados para depois ensinar as outras pessoas como ter resultado. Então eu sou um líder que nasci da revolta, olhar para mim, olhar para a minha situação, olhar para os meus sonhos, olhar para os meus projetos e ver de algum lugar eu preciso começar isto. Porque se eu não começar, eu não terei como ter a autossustentabilidade, primeiro pessoal. E aí eu disse, não, I need to do something. Preciso fazer alguma coisa. Mas não podemos esquecer que quando chegam esses momentos, você tem muitas pessoas à sua volta te mostrando que você é incapaz. Que você não pode, que você é incapaz, você não pode, não terás como fazer isso. Então, são várias lutas também para um líder nascer, desenvolver e começar a ter destaque. Muito bem, excelente. É um arranque muito inspirador, sobretudo quando referiu-se à questão da revolta. E já alguém dizia que as grandes revoluções, mudanças, transformações acontecem em ambientes propícios para revoltas, nomeadamente onde há terreno fértil, onde há pessoas assim com alguma fertilidade, jovens, pessoas que ambicionam, que ainda sonham, têm alguma força física, por assim dizer, e que acaba por criar aquele fogo aqui no interior que incita mais alguma coisa. Voltando para aquele momento em que se começou a sentir esta revolta e decidiu sair da zona de conforto e correr atrás dos seus sonhos, e que isso implicou primeiro conhecer-se, começar a trabalhar a si próprio. Quais por assim dizer, quais foram os conhecimentos que na altura entendeu que seriam mais relevantes a alcançar, obter? Quais são os conhecimentos que naquela altura começou a procurar buscar? Quer conhecimento teórico, prático, quer seja conhecimento que depois adquiriu com a prática, fazendo as coisas. E qual é a importância do conhecimento para o líder? Quando tu começas a ficar revoltado com certas situações em que você vive, você tem um primeiro passo em querer se tornar. Neste querer se tornar, você terá que estudar o que você quer se tornar. Se inspirando em pessoas que já estão a fazer aquilo que você quer se tornar. Ou eu tenho dito, descobrir a tua espécie. Okay. Porque os animais são mais racionais que alguns seres humanos. Você nunca vai ver uma espécie de animal com uma outra espécie de animal em bando. Então, você na selva, você tem leões, tem hienas, você tem elefantes, todos vivem na mesma selva. Mas eles dividem-se em grupo porque o leão entende que eu tenho que andar com a minha espécie. Mesmo o hipopótamo e o crocodilo que vivem na água não ficam no mesmo lugar, porque não são a mesma espécie. Então, para mim foi importante identificar a minha espécie. Olha, a minha espécie, em outras palavras, vou dizer, pessoas que já são o que eu quero ser. Então, são pessoas da minha espécie. Eu tenho que seguir aquela espécie. Eu tenho que seguir aquele bando. Like, okay, let me follow these people. Let me listen to these people. Eu passei a escutar aquelas pessoas. Passei a escutar o tipo de coisas que eu concordo. Porque há pessoas que
quer ser líder, mas não se foca em ouvir o que concorda. Você quer ser líder e constantemente você ouve o que você não concorda. Então, o que vai acontecer contigo? Ao invés de você crescer rápido, desenvolver rápido, você vai ficar a discutir. Mas quando você olha para aquilo que você quer ser e se tornar, e começar a aprender para o teu autoconhecimento, para quando entras em prática evitar acidentes, você vai ter que olhar para aquilo que você quer se tornar. Por quê? A Bíblia diz assim que o meu povo perece por falta de conhecimento. Nem disse que é por falta de oração, não disse porque não é santo, não disse porque não vai para a igreja, não, disse que lhe falta conhecimento. Quando você não tem conhecimento, você está destinado à miséria, porque nós vendemos serviços. E como é que você vai vender serviços que você não adquiriu o conhecimento de como fazer este serviço? Exatamente. Seja carpinteiro, seja eletricista, seja o que for, nós precisamos de ter serviços para vender. Agora, se você não tem serviços para vender, você rejeitou o conhecimento. Como é que eu tenho que adquirir conhecimento? Eu tenho que sentar. Assim como alguém neste exato momento no canal está sentado, atento, para poder aprender. Então vai dizer, ok, you know what? Aprendi. E aprendi. Poxa, então eu estou a falhar aqui. Porque eu não tinha este conhecimento. Exatamente. Então muitas pessoas não conseguem ser eficazes na liderança porque não têm conhecimento. Porque para ele o seu maior focus point é terminar ter canudo para ter job. Falo na linguagem deles, para ter emprego. Eu me submeti, aprender com os outros, ver como é que as coisas funcionam, mesmo sabendo dos skills que eu tinha, habilidades que eu tinha, mas dom sem conhecimento mata. Conhecimento sem dom pode também não desenvolver. Então essas coisas devem andar juntas. Eu tinha skills, mas não tinha conhecimento. Tinha vontade, mas não tinha conhecimento. Então tive que me submeter. Muito bem. Excelente. Enquanto um ministro do Evangelho, que é um cargo de prestígio, pelo fato de tratar e de cuidar de coisas eternas, coisas de Deus, diferentemente de um ministério comum que trata de coisas da terra, coisas dos homens, coisas passageiras. Tendo em conta esta preciosidade da atividade a qual desenvolve, qual é, por assim dizer, o chamado específico individual ou propósito enquanto líder espiritual por parte do apóstolo Daniel Timani? Eu ensinar, liderar as pessoas não é só se focar em dar resultados espirituais que elas precisam, que é também um dos erros que muitos líderes fazem. A minha vida espiritual é interna. Quer dizer, a minha vida espiritual eu vou viver internamente. Mas a minha vida física eu não vou viver internamente. Por isso que o meu ensinamento nas pessoas que eu lidero não é só ensinar a vida espiritual. É ensinar também a vida física. Porque você, enquanto espiritual aqui na Terra, é físico. E sendo físico, você precisa alimentar o físico. Então, a minha liderança é ensinar as pessoas a descobrirem quem elas são, o propósito delas aqui na Terra, porque eu não tenho só propósito de ir para os céus. É que antes de eu ir aos céus, eu estou na Terra, onde também aqui na Terra tem um propósito. E às vezes, o meu propósito na Terra são 3 anos de propósito. Não confunda, não vamos confundir o nascimento
e o propósito a cumprir. Eu nasço e sou preparado para cumprir um propósito. Então, sou ensinado, sou preparado. Nesta preparação, provavelmente, eu tenho que cumprir meu propósito simplesmente 3 anos. E depois de cumprir os 3 anos, parar de fazer aquela coisa ali. Ou morrer, ou entregar o propósito que eu tinha. Só que parece que eu compliquei. Não facilitou, porque é um sentido figurado de Cristo. Então, por que a liderança, por exemplo, política em África é falida? Porque um líder não entende sobre o propósito que ele tem e quanto tempo o propósito dele tem. Por que um líder africano não entende, não interpreta os sinais dos tempos? Por causa de não saber lidar com a prosperidade, sucesso, não sabem lidar com oportunidades e não sabem compartilhar oportunidades. Você, quando tem problema de partilhar oportunidade, quando te dão oportunidade, você não quer que ninguém mais tenha aquela oportunidade. Então, esta é a dificuldade dos líderes africanos. Você não pode governar um país 15 anos. Isso você já está saindo do propósito. Um bom líder, 1 ano de liderança pode transformar as coisas de uma forma espetacular. E você aprende a liderança de Cristo. Ele lidera 3 anos e a liderança dele é aplicada até hoje, 2023 anos depois de Cristo, continuamos a aplicar a liderança dele. É uma liderança que é tão impactante que hoje eu não conheci Jesus fisicamente, mas a liderança dele me afetou, porque é uma liderança que teve impacto. O que você aprende na liderança de Cristo? Começa o governo dele treinando porque sabe que vai. Mas você é um líder africano, ele lidera e não passa conhecimento. Por exemplo, vou dar um exemplo do presidente Guebuza. O presidente Guebuza liderou, não nos passou muita coisa. Mas depois da liderança dele, foi quando nós vimos e notamos que ele é um presidente muito inteligente. Mas ele já não está no poder. Mas o que ele nos fala agora que não está no poder é o que ele tinha que nos falar quando ele estava no poder. Passar liderança, passar conhecimento, espírito de desenvolvimento. Temos que passar. Então, um líder precisa entender que quando eu estou a liderar, além de trazer soluções, eu passo a minha liderança para que haja continuidade. E a continuidade de uma liderança é o que traz o desenvolvimento de um país. Eu lidero para quê? Eu lidero para causar impacto de desenvolvimento às pessoas que eu estou a liderar. Então, José, ele foi treinado, foi preparado para governar, para um tempo. Tudo o que ele passou era preparação para depois se tornar governador. Por um tempo só. Em inglês soa bem. No one stands forever. Ninguém permanece para sempre. Mas a pergunta é de cada líder. Quando você está permanente, qual é o impacto que você deixa? Por que o africano morre sem honra? Líderes africanos. Por causa deste problema de não saber o propósito dele e não deixar que o propósito dele impacte as próximas gerações. É por isso morrem sem honra. Quando você é um líder que fica muito tempo no poder e não estás a passar conhecimento, porque quem passa conhecimento tem que dar oportunidade de mostrar o que passou, de ver, ser mostrado o resultado do que passou. A nossa liderança está falida. Por quê? Está falida porque você está ali até você morrer. E você morre, não tens como retificar o que estão a fazer de errado
porque você já não está ali, você é um líder que não está ali. Então, é preciso nós sabermos que temos um propósito. E o propósito não vai durar muito tempo. Quem fica muito tempo no palco acaba irritando as pessoas, os telespectadores. Não fique muito tempo no palco a fazer show. Faça o teu show e vá embora. Não canse as pessoas. Esse é o meu ponto de vista. Muito bem, muito obrigado. Apóstolo Dani, qual é a escola, o estilo de liderança do qual se inspira e que emprega nesta dinâmica de passar conhecimento, de treinar e desenvolver novos líderes para eternizar um legado? Eu me inspiro em Deus. Porque quando você não consegue entender o Gênesis, você falhou toda a Bíblia. Então, o maior empreendedor de todos os tempos é Deus. Porque um negócio de Deus nunca faliu. Vou explicar. Deus, ele quando começa o projeto dele da terra, colocou animais. Deus colocou tudo 2, 2, 2, 2. Macho, fêmea, macho, fêmea, macho e fêmea, macho e fêmea. Logo você já entende que Deus já tinha em mente a lei da multiplicação. Todos os animais, Deus colocou par. Porque Deus já tinha a mentalidade que isto tem que multiplicar. Deus, quando coloca o homem e a mulher, Deus já tinha em mente a visão que homem e mulher devem multiplicar. Todos os répteis, Deus colocou com esse plano. Deus coloca a terra. E da terra, ele sabia que é de onde iria vir a produção. A produção deve vir da terra. O sustento. Olha, o plano de Deus foi tão perfeito que nada falhou. Então eu não tenho como me inspirar em outras pessoas fora de Deus. Porque ele diz, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. O que era, o que é, o que há de vir. Quando ele diz eu sou alfa, ele está dizendo que eu sou o início do meu projeto, do projeto todo. Ele quando diz eu sou o ômega, significa eu já sei como é que o mundo vai terminar. Eu já sei como é que as coisas vão terminar. E a maioria dos líderes não sabem como é que as coisas vão terminar. Não conseguem criar um projeto que já sabem como é que este projeto vai terminar. Ou este projeto vai terminar porque assim eu determinei que este projeto vai terminar na época e no tempo X. É por isso a minha maior inspiração de liderança é Deus. E preste atenção nisto. Explico ainda mais porquê. Quando Deus mandou o dilúvio, Deus não quis fazer de novo o homem, os animais, como fez no Gênesis. Sabe por quê? Porque não havia necessidade, porque ele já tinha aplicado a lei da multiplicação. Ele manda Noé meter todos os animais par na arca. Porque Deus entendia a lei da multiplicação. That's my business. So, to multiply, preciso de recorrer. Acontece do livro acaba, libero e vai se multiplicar por si só. Então, a minha maior inspiração de liderança é de Deus. Porque até o dia de hoje nós estamos a multiplicar. Neste exato momento que alguém está a assistir esse podcast, estão a nascer crianças. A lei da multiplicação de Deus nunca terminou. So, o mindset de Deus é a maior liderança que nós devemos aprender, que tudo o que nós fazemos deve visar se multiplicar, deve visar ter resultado. Então, a minha liderança, ela é inspirada no próprio Deus. A capacidade de criar as coisas e as coisas por si só se multiplicarem. Muito bem. Olhando para este palmarés de projetos, iniciativas que estão sob a sua liderança, e tendo em conta que cada um dos projetos individualmente tem o seu ciclo de vida, está numa certa fase, ou é
ainda está numa fase de concepção, cabeça, ou papel, ou incubação, ou já implementação. Está na implementação, alguns já podem estar na fase inicial, outros na fase de crescimento, outros na fase de maturidade. Tendo em conta este rico palmarés de atividades, iniciativas, como é que faz uma gestão sincronizada de todas essas atividades para que crie-se um efeito sinergético de uma das outras para assegurar um crescimento contínuo e complementar entre os diversos projetos? Numa lógica, enquanto empreendedor eclesiástico, empresarial, enquanto um criativo que aplica essa lógica, vamos lá, este segredo divino, né? Esta grande graça de multiplicação. Olha, uma das coisas, vamos lá, vou começar com o Ministério. Uma das coisas que eu fiz no Ministério, quando eu comecei no primeiro ano, foi eu pegar pessoalmente a coisa, estruturar a coisa, porque eu visava aplicar a lei da multiplicação. Se você tem um projeto que aplica e ele, por si só, não pode multiplicar-se, alguma coisa está falhando. Cada projeto que nós montamos, nós precisamos montá-lo ao nível dele começar a multiplicar-se por si só. E uma das coisas que eu fiz quando comecei o Ministério foi treinar pessoas, capacitar pessoas, passar a visão às pessoas. Que é o modelo que muitas empresas também deveriam fazer. Eu me lembro quando abri a Focus Studio, minha empresa de mídia, as publicidades, spots genéricos e muito mais. Eu adotei um sistema de treinar quem vai vir trabalhar na minha empresa. De falar quem sou eu, quem somos nós, qual é o nosso sonho, qual é o nosso projeto, qual é o nosso plano. Porque quando as pessoas não sabem quem tu és, não tens como identificar quem está ali para crescer contigo ou quem está ali por causa do estômago. Dois grupos de pessoas nós temos que vão trabalhar conosco. Os que vão querer crescer conosco e os que estão ali por causa do estômago. E as pessoas que dão mais dor de cabeça é quem trabalha consigo por causa do estômago. Porque esta pessoa não está preocupada com o crescimento da empresa, não está preocupada com o desenvolvimento da empresa. Esta pessoa está ali por causa do estômago. Por isso que as coisas que ela faz, você deve estar em cima dela, fazer barulho. Faz quando quer, na hora que quer. Então eu formei as pessoas. Primeiro ano eu dei aulas como líder da igreja. Segundo ano, até o dia de hoje, não dei mais aula. Porque houve a lei da multiplicação. Aqueles professores formaram outros professores, aqueles outros professores formaram outros professores, até o dia de hoje. Sim, tem pessoas que saem, tem pessoas que permanecem, tem pessoas que nós treinamos que já não estão ali conosco, mas só que esta lei da multiplicação continua. E o saírem não pode se tornar um problema, porque até Deus, dos anjos que ele fez, tem anjos que saíram. Quem sou eu para ser diferente? Quem é você na tua empresa para ser diferente? Quem é você no teu projeto para ser diferente? E na humanidade que Deus fez, tem uns que estão a cumprir o plano, tem uns que não estão a cumprir um plano. Então, uma empresa é assim. Você, quando abre uma empresa, como empresário, seja um projeto, você deve ser o primeiro a dar gás no teu projeto. Até estabilizar regras e fundamentos firmes. Fundamentos que são fundações firmes. Que só vamos ter alterações. Está a ver um prédio. A sua fundação é a coisa mais importante. Mas depois do prédio existir,
mesmo depois de 30 anos, de 20 anos, eu posso remodelar, posso partir ali, posso partir aqui, posso partir ali, posso tirar as janelas de madeira, colocar janelas de alumínio. Amanhã vamos descobrir que janelas de alumínio também já não estão a bater, vamos colocar um outro tipo de... Mas o edifício está lá. Ele por si só pode multiplicar-se e fazer dinheiro. Então, a minha liderança era desse jeito. Uma coisa que eu não aceito fazer, eu não aceito fazer coisas que eu fiz há 10 anos atrás. Se alguma coisa está a falhar, não está a falhar comigo, porque eu já coloquei lá o sistema que deve funcionar. Se a coisa não está a funcionar, então as pessoas que estão lá é que não estão a fazer funcionar. Vou para a Bíblia. Se há coisas aqui na terra que não estão a funcionar, a culpa não é de Deus. A criminalidade, se eu estou a estrupar, se eu estou a levar coisas alheias, se eu estou a agredir as pessoas, não é Deus que falhou aqui. É escolha pessoal do ser humano. Porque temos aqui a verdade, ok? E nesta verdade nós sabemos o que é bom, o que é mau, o que é certo, o que é errado. Então, o meu estilo de liderança é um estilo que deve multiplicar-se por si só depois de eu o fazer. Muito bem. Destas vejo como são manifestações dos dons na forma de operação. Portanto, estes diversos papéis que assume: palestrante, motivacional, criador de conteúdo, apresentador de programas de televisão, pregador do evangelho, cantor gospel. Qual é, eventualmente, o papel que mais se alegra em fazer? Ensinar. Ensinar. E vou aproveitar aqui ajudar algumas pessoas, porque vai ouvir tudo isso e vai dizer que não, eu também, ok, let me just do it, deixa-me lá fazer isto. Eu não fiz essas coisas todas ao mesmo tempo. Tem coisas aí que eu chamo de ramos. Então, se há ramos, então significa que há árvore. Por exemplo, o cantar foi uma das últimas coisas que eu comecei a fazer em 2018. Isso é um ramo. Apresentador de TV é um ramo. Mas primeiro eu me foquei numa só coisa durante muitos anos, até ganhar estabilidade financeira. Por exemplo, eu faço música não para fazer dinheiro. É um dos meus hobbies, é um dos meus sonhos de infância. É um talento que eu tenho, mas é um talento que, se eu tivesse me focado nele em primeiro lugar, eu não seria todas essas coisas, ou não teria o nível de liderança que eu tenho hoje. Que é o que muita gente tem que tomar atenção quanto a isso. Não faça muitas coisas que és capaz de fazer sem antes fazer uma só coisa que vai sustentar o resto das coisas. Muito interessante. Sobre os livros, sabemos que é também escritor, até por lapso não mencionei esta como uma das vocações. Quais são os livros que já os publicou e qual é o que... Se existe uma relação de complementaridade ou se os livros entre si comunicam-se uns com os outros, sendo o mesmo autor e eventualmente a inspiração também eventualmente pode ser a mesma, mas existirá uma lógica da relação de um outro livro? Neste exato momento nós só temos o livro Casamento Sólido e 7 Segredos para um Casamento Sólido, que é o da minha esposa. Os meus livros ainda estão a caminho, saem este ano. Por que eu levei muito tempo sem escrever livro? Eu não quis escrever livro por teoria, de coisas que eu não cheguei de viver e de ter experiência. Como alguns escritores. Tu tens escritor, eu acho que tem algumas pessoas que precisam se chamar de poetas. Dizer, olha, eu sou um poeta, porque um poeta, ele não precisa
viver certas coisas, só precisa ver, analisar, e balancear, escrever. Um poeta pode fazer isso, pode ver uma situação que está a acontecer das cheias e ele escrever uma poesia, escrever alguma coisa relacionada a isso. Então eu não quis ser este tipo de escritor. Eu quis ser um escritor que vi coisas, aconteceram-me coisas na vida, boas, más, subidas e caídas e quedas, análise, faturar, administração financeira, conseguir vencer em alguns aspectos na vida para poder escrever. Então, tem o livro os 3 tipos de chamada que começamos já a desenvolvê-lo. 3 tipos de chamada, por quê? Porque a igreja está a cometer um erro de simplesmente tornar os membros das suas igrejas eclesiásticos, pessoas que só cuidam simplesmente da área espiritual. Mas é um erro, porque do Gênesis até o Apocalipse, tu vês várias facetas e várias formas de Deus chamar as pessoas e propósitos diferentes para complementar as pessoas que vivem aqui na Terra. Por exemplo, se todos nós ficarmos pastores, quem será o presidente da República? Se todos nós ficarmos homens do altar, quem vai ser ministro das obras públicas? Quem vai ser ministro da saúde? Quem vai ser o ministro das finanças? Então há um erro. Então há um livro em desenvolvimento que falam dos vários tipos de chamado, que é para as pessoas dentro da igreja poderem parar de fazer o que não foram chamadas para fazer e começarem a fazer aquilo que Deus lhes chamou para fazer, que é se identificar. E nisso aproveito dizer que é o que é. Quando você faz o que não foi chamado para fazer, vai cair em frustração porque você não vai desenvolver. O dom que você tem não joga com o que você está fazendo. E outra coisa que vamos mostrar no livro é que quem é mais importante não é o profeta, não é o pastor, não é quem está no altar. A pessoa mais importante é para quem nós pregamos. Então quem deve ser mais próspero, quem deve ser pessoas bem-sucedidas, lar organizado, finanças organizadas, não sou eu como pregador. São as pessoas que servimos. Ou por outra, o mais importante não era Moisés, era o povo em que Deus estava a usar Moisés para tirar da escravatura para a terra prometida. E o próprio Moisés não chegou de entrar na terra prometida. Temos mente forte também, liderança eficaz. Então é um comboio de livros que vai sair, que é mesmo para impactar esta geração em que eu vivo e a geração que vem. Quando eu deixo esse tipo de conhecimento, se a revolução que tanto nós queremos no nosso país não for acontecer agora, vai acontecer com os que vão ler os nossos livros lá à frente. Exatamente. Então vão beber daquilo e vão criar uma revolta. Muito interessante. Olhando ainda para os livros e para aquilo que se pretende que elas impactem, e saindo já desta arte de escrita, entrando já para a arte de palestrar, como é que se inspira para palestrar? Existem alguns temas específicos? Como é que trabalhou essa técnica de comunicação, esta fluência que tem na comunicação, desenvolvendo diversos papéis que acabam por ser todas em volta da comunicação? Como é que trabalhou a comunicação? Como é que importa essa habilidade, skill de comunicação para o ambiente de palestrar? Dia a dia, o que vivemos, o que não concordo. Tem várias coisas. Quando eu não concordo com algumas coisas, obviamente eu vou metendo no inbox. Vou vendo situações, vou metendo no inbox. Porque eu sei que amanhã isto vai me ajudar na palestra. Porque o que você não concorda não és o único que não concorda. São muitos que não estão a concordar e alguns só acham que provavelmente estejam errados. Até que numa palestra hoje são ti e digam, não, eu estava certo. Por exemplo, você vai para a faculdade por 4 anos.
Alguns 5, alguns 7 anos. Mais puxados lá na medicina. E na faculdade você vai simplesmente aprender o teu curso. E não te ensinam a coisa mais importante que você precisa, que é como fazer dinheiro, como multiplicar dinheiro, como ser rico, como ser próspero, como ser uma pessoa frutífera. Não te ensinam isso aí na faculdade. Na faculdade te ensinam como trabalhar, como... esse é o teu curso. Gestão. Gestão é feita desse jeito. Como você for estudar gestão, você for para a faculdade de gestão, e você não é um bom gestor em pessoa, e depois você quer trabalhar numa empresa como gestor, só alguma coisa aqui não está a bater. Agora, preste atenção, eu espero que esse podcast fique mais 10 anos para que as pessoas depois me dêem razão, talvez mesmo quando eu já não forem existir. É que tem coisas que nós aprendemos na faculdade que nós não precisamos no nosso dia a dia. Está a ver o que me inspira para dar palestra? Exatamente. Então você ficar a analisar. Se eu for a perguntar os jovens que estão a filmar aqui se formaram o quê, provavelmente vão me falar que se formaram em uma outra coisa, mas eles estão aqui a filmar. Sabes por quê? Porque eles vão fazer o que gostam, não o que estudaram. Então eu me inspiro nisso, que poxa, eu preciso de ensinar, por exemplo, as pessoas que elas precisam estudar o que elas gostam de fazer, não o que tem na faculdade para estudar. Você pergunta a um jovem, estás a cursar o quê? Não, eu estou a fazer contabilidade, mas não é o curso que eu queria, é o que tinha. É o que tinha disponível. So, como é que você vai ficar 4 anos a fazer uma coisa? 5 anos a fazer uma coisa que você não queria. Esta pessoa não tem paixão pela contabilidade. E só tem contabilidade porque estudou contabilidade. Então, daqui a uns 10 anos, é melhor abrirem faculdade que vão ensinar coisas específicas do que as pessoas querem se tornar. Abre faculdade. Experimenta lá abrir faculdade de empreendedorismo. Você vai ver que todo mundo há de ir para lá, porque as pessoas já entenderam para primeiro eu desenvolver-me a mim mesmo, ter a autossustentabilidade a mim mesmo, pelo sistema do país em que eu estou. A falta de capacidade que o meu país tem para poder nos dar oportunidade de podermos desenvolver os nossos skills, é melhor nós empreendermos. Por que não é bem faculdade de empreendedorismo? Só isso, ir aprender como empreender. Sabe o que vai acontecer? Se temos esse tipo de faculdade, depois de 8 anos, tem o primeiro ano, tem um primeiro ano. Primeiro ano saem aqueles alunos, começam a empreender. Tem um segundo ano em que tem os primeiros 4. Os 4 primeiros anos saem. Nesses 4 primeiros anos, em que os que foram para a faculdade do empreendedorismo já estarão a fazer coisas extraordinárias, enquanto tem mais um outro grupo que entrou na faculdade de empreendedorismo. Depois de 10 anos, tu vais ver o que pode acontecer, o tipo de oportunidade que vai gerar emprego, vai acontecer no país. Então, eu me inspiro nisso, começo a me inspirar, as minhas palestras eu me inspiro nisso, em soluções, em trazer soluções, em ver que, olha, as pessoas estão a arredar por um caminho que elas não vão ter resultados. A terra que você vê que essa terra aqui não é fértil, essa terra está cheia de espinho, essa terra está cheia de pedra, essa terra aqui é caminho, então cheia de espinho, você pode plantar um projeto ou que vai ser sufocado. Nas pedras, teu projeto, teu business não vai pegar. No caminho, você está a implementar, todo mundo está a passar, está a pisar. Terra fértil é onde você vai ter resultado. Eu fico passado com isso. Os sistemas, o sistema de, por exemplo, a falta de desenvolvimento mesmo nos relacionamentos, divórcios que existem nos relacionamentos.
esse interesse de eu quero me casar com um homem que tem condições, estudou, foi à faculdade, tem um carro, tem dinheiro, essa é uma mulher que está a falar isso. Como é que eu não vou me inspirar na palestra? Então vem-me uma inspiração que eu quero. Se tu tens essas exigências todas, então deixa lá nós homens também termos essas exigências todas. Então você está a querer um homem que trabalha, nós também então estamos a querer uma mulher que trabalha. Você está a querer um homem que tem carro, então nós também estamos a querer uma mulher que tem carro. Então as nossas palestras, minhas palestras são inspiradas em algumas coisas que Inquietações. E há inquietações que, olha, isso aqui não pode funcionar, não pode funcionar desse jeito. Vocês colocam essas exigências todas. Então nós também, como homens, já temos direito de colocar exigências. Então eu quero um homem que vai me dar mesada, então eu também quero uma mulher que vai me ajudar sempre que eu não tiver dinheiro de combustível. Como é? Então é preciso o próprio governo começar a mexer no sistema educacional que o país tem, porque é um sistema bom, que foi bom para um tempo, que não está a ser bom para o tempo em que nós estamos. Por exemplo, hoje estamos numa época de comunicação muito extraordinária. Muito extraordinária. Hoje, tudo que você quer se tornar, vá para o Google, mano. Vá para o YouTube. Tu tens lá toda a informação. Mas você ainda vai ter as tuas crianças a cumprirem uma regra de ir para a escola, ir para o colégio, você a pagar 9.000, 10.000 meticais ou mais por mês ou mais. Por uma coisa que as nossas crianças estão a estudar, que amanhã não vão precisar de aplicar para fazer dinheiro. Nós trabalhamos para quê? Nós trabalhamos para fazer dinheiro. Então, é preciso sairmos do nível de estudar para simplesmente ser intelectual e estudar para sermos pessoas produtivas. Muito bem. Muitíssimo obrigado. O tempo já nos foge e há sempre uma pergunta que é também importante tanto quanto as outras, conhecer. Porque estamos a conversar com um líder que é um servo, que tem a consciência e a clareza do trabalho que faz. Também, conforme nos dizia há bocado, que o mais importante no trabalho são as pessoas que recebem, são os receptores do serviço que prestamos. Então, como é que o líder se prepara assim? Como é que cuida de si para estar apto a poder cuidar dos seus liderados, a ensiná-los, a treiná-los, a aperfeiçoar? Eu acho que a forma melhor de tu preparares uma mensagem é de acordo com como você vive dia a dia e como você acredita em Deus. Okay? Porque eu não prego sermões para receber aplausos. Eu prego para impactar, para transformar vidas. Então, eu me preparo de acordo com a necessidade em que as pessoas têm. Eu prego, ensino o que as pessoas precisam. E o que nós precisamos é o que vai transformar as nossas vidas. Excelente. Muitíssimo obrigado por este tempo que concedeu-nos, por ter também deixado de ficar aqui em registro lições de liderança profundas que certamente vão alavancar muitas tantas outras pessoas que procuram um caminho, procuram uma luz, procuram mentores, referências que, conforme estivemos aqui a ver ao longo da nossa conversa, começa a escassear cada vez mais no nosso país, sobretudo a nível da nossa geração. Quero assim desejar os maiores sucessos e que o Criador continue a iluminá-lo e a inspirá-lo para fazer ainda muito mais do que fez até agora. Muito obrigado. Obrigado. Estas lições encontram disponíveis nos nossos arquivos digitais, página Facebook Antônio Sende _Baixo Oficial, nosso canal YouTube Antônio Sende _LDA, no nosso aplicativo Elo Web. Um abraço, luz e até breve.